E é uma pena, porque se eu pudesse ter ajudado, eu gostaria muito. Eu realmente, você vê, né? Infelizmente, o canal Spook Houses e o meu trabalho foi tolhido por canais canalhas da internet, canais cretinos, canais vilões da internet, maconheiros, pessoas que infelizmente utilizam-se de pseudociências, outro lá que eu não vou nem citar para evitar problema, até porque eu não tenho medo de processo judicial, ao contrário, eu vou para cima tranquilamente. Sabe, eu poderia ter essa abrangência maior e poder ter ajudado a esposa dele. Poderia ter ajudado outras pessoas dentro desse processo de cuidados paliativos. Mas infelizmente o YouTube me colocou no shadow ban, o YouTube me jogou para escanteio graças a esses canais que me denunciaram. E curiosamente, né, 3 figuras que fizeram mal para mim acabaram morrendo. Karma. Então é uma pena. Eu gostaria muito de poder ter ajudado, eu gostaria muito de poder ter feito algo. Pessoas com doenças, né, mais graves, etc. Não sabia de um monte de coisa. Eu falei, cara, porra, que brasileiro de merda que eu sou, cara. Que eu não sei nada, não sei conversar com um médico. Eu nem sabia que podia falar não pro médico. Pode. Você falou, não, não vai fazer isso, não vai entubar. Não vai, mano. Eu tenho esse direito. Sim, você pode. Por quê? Porque foram colocadas diretrizes junto a, não somente aos médicos, mas diretrizes junto ao SUS. O SUS adiciona diretrizes que dão a liberdade a você poder ver o melhor tratamento e as possibilidades para as pessoas. Considerando hoje que o SUS vê o ser humano como um ser biopsicossocial, onde não somente tem essa questão dos problemas físicos, mas emocionais, mentais, e que envolve uma outra gama de fatores, eles aprenderam a entender o ser humano face às suas necessidades. Antigamente, Andréas, nós tínhamos uma coisa interessante que era a medicina, ela era pontual. Então, quando você está doente, você toma um medicamento para tratar aquele órgão. Mas não é aquele órgão causador da enfermidade. Pode ter outra origem. No Oriente, eles não conseguem ver o ser humano como uma doença momentânea. Ah, eu estou com dor de estômago. Não é o estômago o causador da doença. São outros fatores que causam a enfermidade. Você pode ter crises de ansiedade que afetam o teu estômago e aumentam, então, o suco gástrico, né? O ácido que acaba corroendo o seu estômago, causando úlceras, gastrite, outros problemas. Mas não é um problema no estômago, é uma somatização da enfermidade emocional. E isso se vê na psicanálise também, as doenças psicossomáticas. Quando a gente fala, então, sobre o ser biopsicossocial, que é de uma escola oriental esse pressuposto, eles observam o ser humano como um conjunto de fatores, e não mais vendo pontualmente a enfermidade. Com isso, abre margem de eu poder pré-determinar que tratamento eu quero e como eu devo ser assistido. Sim, novamente, foi o que eu falei, quando eu peguei Covid indo num podcast aqui no Brasil, e eu fui hospitalizado, o médico me deu liberdade. O que você quer? Tanto que eu fui, não cobaia, mas assim, eu utilizei medicamentos que não tinham ainda sido lançados e eu assinei um documento. O médico chegou para mim e falou, olha, eu tenho medicamentos experimentais, você toparia utilizá-los porque acredito que no seu caso é aplicável? Sim, gostaria. E eu tomei. Eu tomava todo dia injeção na barriga às 5 horas da manhã. Entende? E o que me ferrou foi o meu peso. O vagabundo aqui estava acima do peso, 125 quilos. As minhas doses de medicamento, eu tomava 100 miligramas de corticoide por dia. Entende? Então eu tenho que aprender realmente a controlar o meu peso para não ferrar os médicos. É isso, entendeu? Infelizmente, fui levado a comer muito naquela época. Hoje, eu como aquilo que eu quero, quando eu quero, e não como muito. Tanto que eu perdi muito peso. Né? Mas naquela época pareceu que eu me ia bater, de tanto que me engordaram. Ela tem esse direito. E a gente tem que respeitar isso. O direito de cada um, a liberdade de cada um de escolha. Por que o Antônio foi para a Suíça? Porque ele teve a liberdade de escolha lá.
não no próprio país, que para mim é um absurdo. Isso é um absurdo. Como brasileiro, a gente tem condições de fazer isso. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Teve mobilizações muito sérias no passado, mas é que a questão não é pauta. O Andréas é um cara muito político, ele entende muito bem de política, e nesse ponto a gente tem que entender, Andréas, que é o seguinte. Quando a gente entra em saúde pública, a gente não entra numa questão só de saúde, mas entra em questão política. A política interfere na saúde pública do Brasil. Por quê? Porque você tem remanejamento entre estados de verbas para a saúde. E se realmente a saúde não estiver andando junto com a política, muitos hospitais ficam sem verba pública e a parte, então, de acesso à população começa a ficar mais restrita. Os hospitais, a grande maioria, tem que ter um acesso à população pelo SUS. Você pode utilizar-se do pressuposto do SUS para, então, ir para hospitais. O Hospital São Paulo, você pode usar o SUS para poder, então, entrar lá dentro. Você tem uma ala específica também para utilizar. Quando a gente fala sobre isso, a gente está lidando com política. É de interesse da política isso? Não. Qual é o interesse da política hoje? Eu não sei como é que chama isso, mas a galera chama de woke, né? Que é, sei lá como é que é. Mas a gente está vendo muito mais esse viés de esquerda e de direita brigando sobre ser trans, não ser trans, trans no esporte, trans não no esporte, sobre homofobia, misoginia e coisas desse tipo. E você vê muitas discussões acaloradas que não levam a porcaria de lugar nenhum. A eutanásia foi discutida, eu acho que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, mas não levou a nada. Veja, a gente teve uma discussão muito séria e acalorada a respeito, então, do aborto em hospitais, o qual foi recente até, eu acho que há 1 ano atrás, o qual não foi mexido, mas tentaram realmente, um pastor tentou se meter a uma gracinha dentro disso e o próprio Conselho de Medicina disse que não iria adotar nada disso, que achava um absurdo um pastor predeterminar algo dentro da saúde pública. E pastor não tem que abrir a sua boca para falar sobre saúde pública. Não tem. Pastor tem que ficar ali ensinando a Bíblia aos fiéis no seu quarteirão. E não ficar falando, cagando regra sobre políticas públicas ou sistema de saúde. Não tem. Tem que ficar quietinho fazendo ali o seu viés religioso. Porque, novamente, o Estado é laico e quem predetermina as políticas públicas de saúde é o Estado e não a política relacionada à religião. É o que a gente está vendo. É uma mistura entre religião e política interferindo em critérios de Estado e não pode. A eutanásia foi discutida da mesma maneira que o aborto foi discutido. A questão é, o aborto, então, foi o tema da jogada, enquanto que a eutanásia morreu a discussão. E nós temos, então, aquelas 3 formas, então, que foram apresentadas, que chega, então, de acordo com 2008 e 2009, as PLs pré-determinadas, para, então, verificar o que deve ou não ser feito. Eu, Rodrigo, não tenho opiniões sobre isso pessoais. O que eu estou falando são opiniões do SUS, de políticas públicas, políticas de saúde. Eu, Rodrigo, não tenho opiniões sobre eutanásia, ortotanásia, distanásia, não tenho. Acho que cada família sabe o sofrimento que tem, cada família sabe exatamente o que acontece com seus familiares, e isso é um acordo entre as famílias e o médico. E claramente o judiciário, né? Então, a eutanásia deveria ser utilizada para e por meios do judiciário para que seja realizada. Mas isso, minha opinião, não tem nada a ver com o sofrimento das famílias. Cada família sabe o sofrimento que carrega. É incrível, sabe? Para mim fica uma coisa meio... é inacreditável. E aí eu comecei um movimento Mãe Trícia, justamente para estimular as pessoas a falar de morte, mano. A gente precisa falar de morte. Cara, por que o processo funerário aqui no Brasil é desse jeito, mano? É que você não viu no Tibete. Ô Andrés, me chama pra conversar, cara. Vai ser muito legal. No Tibete, cara, a gente... Bom, eu sigo o budismo tibetano. Não sou tibetano, sou brasileiro. Olha pra minha cara, não sou tibetano, porra. Né? E assim, no Tibete, os corpos são somente invólucros. Eles jogam os corpos. Ó, isso aqui morreu, mas o cara não tá mais aí dentro. Eles jogam. Ou eles dão para os animais comerem. Os cemitérios, eles são em céu aberto, não são enterradas, as pessoas são colocadas lá. E por uma etapa de escolaridade e práticas budistas, eles observam os mortos em decomposição.
para entender que você não é aquele corpo. Aquilo lá é simplesmente uma máquina, um mecanismo para você interagir com as pessoas. O que sai de lá de dentro, que é o que importa, que seria a sua consciência. O corpo não é nada, é um invólucro, é um casulo. Então você se desapega do corpo. E eles realizam uma das práticas do Mahamudra Tantra elevado, que é uma das práticas mais difíceis e que, se aplicado aqui no Brasil, a grande maioria, obviamente, iria se matar. Porque a prática é uma das práticas mais densas, mais complexas e mais completas já vistas dentro do budismo, o qual ficou, então, travada desde a época do Je Rinpoche, que foi o quinto Dalai Lama, o qual teve acesso a essa cerimônia. Quinto Dalai Lama, nós estamos no 14º, hein? O Je Rinpoche, então, teve acesso a essa prática e guardou, porque ele falou, isso aqui é muito forte. E é uma prática que eu realizo. Eu tenho aqui a cerimônia completa para a sua realização. Tá? Então é muito legal porque a gente tem acesso aos textos que trabalham esse princípio da morte. Ou seja, sobre como você lida com o corpo, entende a sua relação com o corpo, oferece o corpo depois da morte. Essa prática faz com que você ofereça o seu corpo depois da morte aos animais. Olha que desapego monstruoso. E bonito. Não tem nem 24 horas, tem que enterrar o corpo, mano. Por quê? Porque o corpo ele libera gases, libera medicamento. Veja, a gente tem que entender que o corpo em decomposição, ele causa um problema de saúde pública. O corpo em decomposição, ele vai liberar gases, vai liberar urina, fezes, vai entrar em estado rápido de decomposição e aquilo contamina a pessoa. Da mesma maneira que contamina o solo. Então ele tem que ser levado imediatamente para o IML, para ser tratado, embalsamado e preparado então o funeral. Porque senão você vai estar exposto a gases, você vai estar exposto à química do organismo. E isso é perigoso à saúde. Cara, assim, nos Estados Unidos demora 15 dias, 20 dias, você tem tempo de cair a ficha, de começar a decidir coisas burocráticas. Excelente. E o funeral é na casa das pessoas nos Estados Unidos. Então eles não vão primeiro para o cemitério, eles levam o corpo para casa, eles deixam no caixão ali, mas o corpo é embalsamado. O corpo ele é retirado o sangue, às vezes é retirado os órgãos, ele é tratado por uma funerária específica familiar nos Estados Unidos, porque cada condado americano ele possui uma estrutura familiar para tratamento dos corpos. Então você vai lá e contrata aquele serviço, eles são embalsamados bonitinhos, limpos, sangue drenado e tudo mais. Você contrata o serviço, compra o caixão, leva para casa e você chama os familiares para se despedirem então dentro da sua própria casa do corpo da pessoa. E depois ele é levado ou para a cremação ou então para o enterro. É culturalmente diferente, Andréas. Culturalmente diferente. A gente não pode misturar culturas. Porque veja, se a gente mistura culturas aqui, então eu como praticante do budismo tibetano, vou chegar para o meu pai que faleceu e vou arremessar meu pai na rua. Porque eu sou uma casca, não tenho porquê, meu pai não está lá. São culturas diferentes, estruturas diferentes, a gente não pode impor essas estruturas. Tá? Da mesma maneira, as armas. Nos Estados Unidos o cara já nasce com uma arma de fogo. O moleque com 5, 6 anos já está aprendendo a atirar. Em alguns lugares, sim. Aqui no Brasil, não. De chamar um parente que mora longe para ele chegar, participar do movimento, participar das escolhas, vem para casa, deixa o tempo correr, entendeu? Para depois você dar essa homenagem ao morto, à pessoa que você ama, para fazer uma homenagem bela com todos os envolvidos, com a cabeça mais no lugar. É difícil, vai ser sempre difícil perder alguém. A morte ela é dolorosa, mas ela faz parte da vida. Sem a morte, a vida não tem sentido nenhum. Essa coisa de inteligência artificial, de vida eterna, de não sei o quê. Vida eterna pra quê, mano? Qual o sentido disso? Né? De viver pra sempre. O que é pra sempre? Né? Aí você vê uma coisa muito filosófica, mas é realmente, cara. Assim, a finitude é tudo de melhor que a gente tem. Porque a gente tem foco, a gente tem perspectiva.
Porque você aproveita mais a sua existência. O correto, Andréas, é que as pessoas, quando nascem, o papai e a mamãe cheguem para a criança já com uma consciência, ou seja, a criança já tendo contato com o ego freudiano. Ego freudiano. Se eu falo freudiano é porque ele é diferente do ego utilizado da população. Quando você tem o ego freudiano, você tem o contato do eu com o mundo externo. Então, quando você tem esse ego freudiano pré-determinado, você começa a ver as relações com os amiguinhos da escola, as necessidades mediante ao mundo externo. Então, a questão de eu quero ter um telefone, quero ter uma mochilinha, quero ter um caderninho, eu quero ter brinquedos, eu quero passear, eu quero ver, saborear, tomar sorvete, tomar Coca-Cola e tudo mais. Papai e a mamãe tinham que pegar essa criança e falar: ei, tá vendo aquele bichinho na parede? Aquele mosquitinho tem 2 meses de vida. Ele, infelizmente, ele vai morrendo. Tá vendo aquela plantinha do jardim? Uma hora aquela plantinha ela vai morrer. Tá vendo aquele passarinho? Uma hora aquele passarinho ele se vai. Tá vendo aquele cachorrinho? Aquele cachorrinho, uma hora ele se vai. Entender que um rio, ele desce a correnteza e tudo aquilo ele vai sendo levado. E que ele não é o mesmo, ele sempre está renovando. A vida sempre se renova, a natureza sempre se renova, toda a existência ela vai sendo renovada. Outro dia eu estava assistindo Preacher, e o Preacher tem lá, né, o Assassino dos Assassinos, que passa em 1800. É o Velho Oeste americano, 1800. Nós estamos em 2025. Ou seja, 200 anos, 2 gerações. As pessoas saem de um Velho Oeste, que não tinha absolutamente nada, para uma área tecnológica onde a gente está vendo inteligência artificial hoje. 200 anos. É um movimento absurdamente de evolução da humanidade, onde tudo é cíclico. Onde a gente se vai, mas a nossa consciência ela vai voltar a existir. Nossa consciência ela volta a existir continuamente. Então a gente tem que ter essa conversa com as pessoas, com os jovens que estão nascendo, explicar para eles o valor da vida, a importância de aproveitar a existência de uma maneira sábia, de entender que uma hora a gente vai acabar falecendo, mas que a gente pode aproveitar a nossa existência por meio da sublimação. Aprender um instrumento musical, aprender a pintar, desenhar, aprender a interagir com os meios de comunicação, com a informática, aprendendo a fazer, por exemplo, programação de aplicativos, que eu acho maravilhoso, aprender a criar softwares, criar oportunidades, possibilidades, desenvolver projetos, criar possibilidades para ajudar as pessoas. Essa é a beleza da vida, onde você fala, eu tenho 80, 90, 100 anos de vida. Nesses 100 anos, o que eu posso fazer para a humanidade? O que eu posso fazer para a minha família? O que eu posso fazer de bem-estar para as pessoas? No que eu posso ficar longe? O álcool, por exemplo, né, Andrés? Ficar longe do álcool, ficar longe do cigarro, ficar longe das drogas, ficar longe de pessoas que vão me levar para esses meios. Começar a me apoiar numa religião saudável, uma religião que atenda às minhas necessidades hoje, para que eu possa ser alguém, para que eu possa entender princípios dos valores, que aí entra no superego freudiano. Ética e moralidade. Princípios de valores junto à minha integridade, meu caráter, como diria Wilhelm Reich, né? A psicanálise do caráter. Então, são princípios de valores da vida que a gente tem que constituir e construir. Amar os animais, cuidar e zelar do bem-estar dos animais, pois eles têm um prazo menor de vida. Tirar uma formiguinha, que uma hora eu vou pisar, ela vai morrer, que está passeando por aqui. Levar e colocar ela no jardinzinho. Eu levei ela para um jardinzinho que tem. Entende? Para que ela possa ter ali a sua vida, a sua existência. Ela está perdida aqui, ela vai acabar morrendo. Essa é a importância da vida. E a gente vai acabar morrendo, mas curta a sua vida de uma maneira ótima. Componha, aprenda música, desenvolva. A gente chama de sublimar isso. Entende? Essa é a importância de conversar com os filhos,
e mostrar para eles que a vida não é só Instagram, não é só YouTube, não é só Twitter, não é só Twitch, não é ficar no celular que nem um imbecil. É abrir a janela e ver o nascer do sol, é abrir a janela e ver o sol se pôr. É poder contemplar um vento que vem na sua direção. É poder ouvir os pássaros. É poder colocar a mão no chão e sentir a terra molhada. Isso são valores que nós tínhamos em 1970, 1980. As pessoas, com o advento da tecnologia e o acelerar dos dias, esqueceram dessa enorme beleza que é a vida. A gente tem mudanças, né, de ciclos, relacionamento, emprego, mudança da faculdade para o emprego, um monte de coisa. A gente está sempre morrendo. A gente morre todo dia. Por isso que eu falo, todo dia é um dia novo. Todo dia... Esse é o luto freudiano. E esse é o luto. A gente tem luto e melancolia. O luto é exatamente toda a mudança que a gente passa ao longo da vida. Que é quando você, por exemplo, não tem um telefone celular, mas você quer ter um telefone celular. Esse estado intermediário do sofrimento e não ter e para depois ter é um luto que passamos. Então, eu quero uma guitarra Gibson, preciso correr na loja, ver essas guitarras, comprar, não sei o quê. Esse momento de não tenho como comprar, mas eu preciso comprar, é uma espécie de um luto, uma briga contínua. Em que momentos nós passamos. O conflito interno. Então, o adolescente, ele entra no conflito interno para depois ele se recriar e recriar como um adulto. São as fases, né? Aí o Freud entra na fase de latência, anal, tem todas essas fases que o Freud falava claramente, né? Mas que se estendem depois na adolescência. É um Sepultura novo, todo dia é um Andréas novo, porque eu posso ser o que eu quiser, né? Eu posso matar coisas do meu passado e posso criar outras, que eu vou criar do zero hoje, né? E é essa liberdade que a gente teria que ter, né? O respeito às mudanças e não o medo das mudanças. Essa coisa tem que voltar até o passado, porque depois da pandemia vamos voltar ao normal. Que normal, cara? Não existe voltar ao normal. Não é porque teve a pandemia. Não existe voltar. Ontem foi ontem. E a nossa relação... O que você comeu ontem no almoço? Você não lembra. Eu lembro. Eu como sempre, todo dia a mesma coisa. Sacou? Você está no hoje. É irrelevante. Já foi, né? Você já foi no banheiro hoje. Então o outro já era. Entendeu? Então respeita o hoje. Não fica preso ao que você tinha que ser ou que você tem que ser. O que você tem que ser é você que vai decidir, né? Essa liberdade de ser, né? Então, que bom que você passou por tudo isso sem o álcool, né? Imagina ter passado. É isso que eu ia falar, totalmente. Cara. Se o álcool tivesse sido uma possibilidade... Porque esse era o momento do álcool entrar... Cara, primeiro acontece a pandemia, cancela a tour e reinventa a banda. 2020 foi assim. Janeiro de 2021, diagnóstico de câncer da Patrícia. Até setembro, quimioterapia e não sei o quê. Tá. Sumiu o câncer por um mês. Puta, vamos fazer uma festa, não sei o quê. Voltou brutal. 2022, cara, foi, acho que, os 6 meses mais difíceis da minha vida, mano. Porque ela sofreu muito e... Covid envolvido, sabe? Um monte de coisa, cara. E eu, assim, me sentindo sem poder, sem comunicação, sem possibilidade, sabe? Como cidadão brasileiro mesmo, sabe? De passar por uma situação dessa. E na educação a gente não tem nada na nossa escola que ensina sobre morte, sobre inventário... sabe, sobre imposto. Por que a gente não tem isso na escola? Sobre herança. A escola não tem absolutamente nada, não tem aula de economia, você não tem aulas de nada que realmente sejam diferentes de uma cartilha chamada LBD, que é a Lei de Diretrizes Básicas Vistas na Educação. As leis de diretrizes básicas, elas são um pressuposto do Estado junto às escolas do que poderia e deveria ser uma ideia de educação. Nós tivemos mudanças de uma educação marxista em 1960 para um Paulo Freire, e do Paulo Freire acabou indo para outros pressupostos, mas a grande maioria ainda mantém o Paulo Freire como sistema de educação. Então, essas leis de diretrizes básicas vistas
pertence então a uma cartilha. Essa cartilha deve ser seguida como um pressuposto. As escolas públicas seguem isso daí, as escolas particulares são recomendadas que sigam. Tipo, é igual você tem educação moral e cívica em algumas, você não tem mais em outras. Você tinha catecismo em umas, outras você não tem. As escolas privadas ainda mantêm aulas de religião, em algumas não mantêm. Do Estado foi abolido isso e foi recomendado que elas ficassem livres de qualquer viés religioso, mas algumas ainda, né? Então, assim, você não tem isso, porque você vai ter que mexer em todo um princípio de toda a educação no Brasil, toda, não é só uma escola que faria essa diferença, mas toda a lei da educação brasileira. Todas as escolas têm que seguir um pressuposto de um modelo. Então você tem isso daí, das leis, das diretrizes básicas observadas. E tem uma outra também, que eu não lembro, desse princípio de educação, eu não vou lembrar, mas tem nacional, que também envolve todo o Brasil dentro dessa ideia, tá? Leis sobre os nossos direitos, mano. Os direitos, a gente tem que aprender isso na escola. Tem. Constituição deveria ser É obrigatória. isso que a gente precisa aprender para saber falar com um hospital, para saber falar com um órgão público, para saber o seu direito no Ministério Público, no governo, né? Para saber o seu direito e seu dever também. Porque Sim. não é só ficar pedindo, né? Gritando assim com a mão, a culpa é do governo e ficar parado. É o que os influencers fazem na internet. É muito engraçado, né? Porque eu estava lendo sobre psicanálise de massas, que é uma matéria que eu faço junto à psicanálise, onde é exatamente isso. Antigamente, as pessoas quando queriam se mobilizar para algo, elas iam na rua. Gritavam, esperneavam, tomavam porrada da polícia, né? Se erguiam contra algo. Hoje não. Hoje é na internet. Hoje, quando a galera quer, ela vai lá e faz um vídeo ou faz um abaixo-assinado, mas ninguém sai de casa mais. Você percebe que as manifestações, elas são muito restritas. Então você teve a manifestação agora, né, de 8 de janeiro, que condenou 1.500 pessoas ali à prisão. O que eu acho triste, pelo vandalismo que causaram, me partiu o coração ver aquele relógio espatifado no chão, ou seja, você não tem o superego ali, né, das pessoas, o princípio ético e moral não existe, é só a pulsão de querer destruir, entrando no lugar e acabando com tudo. Me doeu o coração ver um patrimônio sendo destruído daquele tipo, me doeu o coração, sabe, bens que pertencem ao povo sendo remetidos ali ao nada, mas você percebe que as manifestações elas são muito mais na internet. Enfrentou isso tudo sóbrio, né? Sóbrio, foi a melhor coisa do mundo, cara. Melhor coisa do mundo. Porque eu encarei de frente as coisas, entendeu? Não fiquei maquiando. Porque o álcool tem um pouco isso de você não encarar as coisas de frente, né? Tem tudo a ver com isso, tudo. O álcool, ele é mostrado tô estressado hoje, preciso de um uísque. Chegar em casa, depois de um dia de trabalho, não é aquela coisa? A mulher já com o chinelinho, com o uísque pronto, assim, quando o cara chega. Nos Estados Unidos era. Muito isso, né? Na década de 70. Novela. O estereótipo da família, o trabalhador. Não só isso, né? Porque você tinha essas novelas de 1980, que era assim, 1980, tá? Você tinha ali o cara chegando de terno e gravata, já é direto ali pegar o uísque. Direto. Ia se servir, ou a mulher ia servir. Isso aí era um princípio da novela. Mas nos Estados Unidos, na década de 60, já era visto isso daí. Então, era uísque e cigarro, direto. Uísque e cigarro. Né? Então... A mulher dona de casa, preparando o uísquinho pro estressado do marido que trabalhou o dia inteiro, entendeu? E as pessoas acreditam nisso e caem nisso. Né? Destruidor de famílias, álcool. Violência doméstica. Quanta gente que quase se matou na pandemia por causa do álcool. Como assim? Muita gente se matou por causa do álcool, muita gente se suicidou na pandemia por achar que ia ficar deficiente ou porque achou que ia morrer por causa do vírus num hospital. A Organização Mundial da Saúde expediu um documento dizendo para as pessoas não se matarem, para que as pessoas esperassem os médicos e toda a comunidade médica se manifestar sobre a enfermidade. Muitas pessoas morreram por causa disso, por medo. Medo. Agora veja, Andréas, a gente tem substâncias lícitas e ilícitas, tá?
Você fez apologia a uma substância que é considerada, então, entre aspas, ainda ilícita no Brasil. Você falou sobre álcool e, obviamente, a gente tem o cigarro. O álcool e o cigarro são duas substâncias que, infelizmente, são lícitas. A pessoa pode entrar em qualquer boteco, pedir um rabo de galo, tomar e sair por aí. A pessoa pode comprar cigarro tranquilamente, fuma, e daqui 30, 40, 50 anos o pulmão já era. A gente vive numa sociedade em que a economia predetermina o vício. A economia predetermina o vício. Por quê? Porque se você vai numa Souza Cruz, que é uma das maiores empresas tabagistas do mundo, ele além de ter shareholders e stakeholders, ou seja, a gente tem uma empresa que tem não somente acionistas e acionistas de peso lá dentro, mas a gente tem o governo como sócio, a gente tem sistemas de infraestrutura que ela cria, políticas públicas que ela cria, meios de emprego, ou seja, ela contrata milhões de pessoas, seja direta ou indiretamente. Você vai tirar isso deles? Você vai chegar e falar, ó, acabou o cigarro no Brasil? Não. Então, o que acontece? A política pública, infelizmente, sobre isso, pra vocês entenderem como funciona, a gente tem o sistema de saúde, a gente tem médicos e a gente tem todas as políticas públicas que envolvem isso. Mas a gente tem uma empresa que destrói a saúde da pessoa. Tanto quem trabalha lá, como quem consome os produtos do tabaco. Esse cara fica doente, ele incentiva o aumento, a melhora da saúde, ou seja, ele vai gastar dinheiro com a saúde vai ter mais dinheiro entrante, eu vou ter mais fluxo de políticas públicas aqui. Então veja, eu preciso ter essa indústria ativa para sanar a enfermidade de um cara que eu quero que ele fique doente, eu quero que ele morra, porque essa indústria move médicos, remédios, hospital, recursos públicos, move toda uma gama de estrutura. A indústria farmacêutica ganha, médicos ganham, hospitais ganham. Então você tem uma política de eu vivo da sua doença, fique doente, por favor. Embora no SUS a gente tenha 3 sistemas de saúde, que é o sistema de prevenir, promover e remediar a vida. Então você tem, você estava falando sobre cuidados paliativos, os cuidados paliativos entram em prevenir e promover. Recuperar a vida só médicos podem fazer por meio então de internação. Mas entre promover e prevenir, cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, então, eles vão interagir junto com pessoas que vão ficar doentes. Então, por que eu... Você entende? Tipo, eu me alimento da sua doença. Eu quero que você morra, eu quero que você fique doente, eu quero que você se ferre na vida. Porque eu preciso alimentar essa indústria. Isso é real, cara. O álcool também. Veja, óbvio que tinha que ser proibido. Um negócio que tira seus sentidos, um negócio que vai ocultar suas sensações, seus pensamentos, suas emoções, vai mascarar muitas das estruturas, vai gerar até pulsões de raiva, ódio, leva uma pessoa a matar, feminicídio, leva crimes numa sociedade. É o álcool que leva a isso. O cara bebe, pega o carro, mata uma pessoa. O cara do Porsche, o famoso moleque demente que está preso, que deveria ter sido executado. Deveria. Se a gente estivesse num país como a China, um cara que fez um ato desse, ele é morto lá na frente de todos os familiares, pronto, acabou, cara. Você tirou a vida de um trabalhador porque você estava bêbado, dirigindo um carro acima da velocidade. Um inocente morreu, que estava trabalhando para dar o sustento à sua família. Por causa, então, de uma bebida que deveria ser ilegal no país, pois... Além, obviamente, de levar as pessoas a essa liberdade de eu beber e vou dirigir, e ninguém dos amigos tirou o carro do cara, e ninguém dos amigos fez com que ele não dirigisse. O álcool e o cigarro deviam ser proibidos, mas como ele gera uma potência econômica à nação, não. Nós geramos shareholders, stakeholders e, obviamente, movimentamos a indústria da saúde. Jogos, cassino. O cassino devia ser proibido. Por quê? Porque leva a pessoa à depressão, à perda financeira e ao suicídio. Simples. Todos os jogos, todos levam as pessoas à dependência do jogo, à depressão pela perda e ao suicídio. Todos os jogos. Todos. Mas por que não é proibido?
Porque os políticos descobriram que esses jogos, então, eles fornecem grana. Se eu cobrar 30 milhões de imposto para que, então, eu regularize a situação dessa empresa, eu ganho nos cofres públicos possibilidades financeiras. A máquina pública se movimenta. Então, eu vou pegar o cara que joga e vou colocar ele no mesmo balaio do cara do cigarro e do álcool. Ou seja, ele vai ter, então, que ter um amparo junto à área médica, um amparo junto aos medicamentos, um amparo junto às políticas públicas. Dane-se se o cara vai ficar doente, porque o Estado ganha. Isso a gente aprende em ciências políticas, isso a gente aprende quando estuda as matérias referentes às políticas públicas. É triste? Muito. Porque você tem uma sociedade doente. Vai mudar? Nunca. Enquanto você tiver políticos que precisam dessa grana, enquanto você tiver um Estado quebrado e falido que precisa desse dinheiro para movimentar a máquina pública e, claramente, fornecer mais recursos aos Estados. Tudo isso está interligado. Não adianta, ninguém vai conseguir vencer isso. Ninguém. Ninguém. A máquina pública sempre vai estar acima de todos. Não conseguia viver junto, né? Dentro de uma casa, dentro do negócio. E foi pro álcool para se divertir ou para esquecer e não sei o quê. Não adiantou nada, né? Enfim, eu acho que a sobriedade, ela é muito reveladora, né? E se você não tem medo de se conhecer, ela é a melhor coisa que pode ser para acontecer para sua vida, mano. E eu não fico falando isso para ninguém, porque não adianta. Você fala, o álcool faz mal pro fígado, você viu o que faz pro coração, Isso não adianta, mano. É uma coisa que tem que cair a ficha, você mesmo tem que perceber que, porra, isso não faz parte mais da minha vida. E hoje você vê no rock and roll, no heavy metal, muita gente parando de beber, mano. Sim. Zakk Wylde parou de isso? beber, Gary Holt parou de beber, Dave Ellefson já não bebe há muito tempo. Enfim, James Hetfield tem os problemas deles com álcool ainda hoje, mas... E eles têm uma empresa de álcool, eles têm charutos, tem cachaça deles lá, uísque deles, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque eu vi a propaganda do James Hetfield com o baterista, eles bebendo o uísque deles lá. Então, assim, algumas pessoas realmente foram ficando mais velhas e perceberam que a vida, né, estava indo para um caminho, ou eles paravam de beber ou eles iam morrer. E as clínicas de reabilitação americana começaram a acolher muitos músicos, e é verdade, eu acompanhei alguns que mostravam que estavam em reabilitação. Luta muito com isso, né? Então, o álcool vem com depressão, vem com tudo, a gente já viu tanta gente se matou. Ainda mais no nosso cara. business, como eu falei, né? Muito fácil, né? Muito fácil. Você vai num bar, um fã quer pagar cerveja, quer pagar isso. É tudo, se você começa a acreditar nesse mito... Sabe o que você tem que fazer, André? Levar boleto. Quando o fã fala, vou te pagar uma bebida, você fala, não, me paga esse boleto. Aí você tira o boleto do bolso, coloca em cima da mesa, isso aqui é minha conta de telefone esse mês, quer pagar alguma coisa? Paga meu boleto. Que eles criam sobre essa coisa do rockstar, né? Aí realmente você está perdido, né? Você vai viver em função disso, né? Aí é engraçado que tem pessoas que viram... Tem muitos amigos que me falaram isso, Clê, na hora que algo muito sério acontece, você vê que você é um menino que ficou a vida inteira no rock and roll, sexo, drogas e rock and roll, e não virou homem, né? Não virou adulto. Porque é fácil você passar uma vida inteira numa banda sem virar adulto, né? Engraçado que você falou isso, porque, mano, os músicos, na sua grande maioria, são bebês, né? Se não tem o agente, ou o host... Você entende o que eu tô falando? Total. Porque você chegou... Motley Crue, The Dirty, não assistam. Quem tem o coração fraco, não assista. Ali é exatamente o que ele falou. Os bebês. Motley Crue, The Dirty. No momento, quando a tua esposa foi diagnosticada com câncer, você teve que virar adulto, né? Quantas coisas você teve que aprender que você falou, cara, eu não sabia disso, né? Com assim, 50 anos você não sabe coisas básicas. Eu acho que aqui a gente já bateu. A única coisa que eu quero falar é... O Andreas, ele falou a respeito da maconha e a liberação da maconha e tudo mais, né? Usando o princípio do Rastafari. Não é bem assim, né? Se toda coisa natural, toda planta natural fosse benéfica, as pessoas estavam comendo grama.
Sobre a maconha, a gente tem, obviamente, vamos dizer assim, uma separação muito grande dentro do que é fumar ou utilizar-se do extrato da maconha para, então, problemas sérios de saúde. São duas coisas diferentes. Fumar maconha é uma coisa, utilizar o THC, que é a substância, é outra. E sim, ambos geram dependência. Ambos, não tem como sair disso, tá? Maconha. Ele falou que a maconha não causa morte. Sim, causa morte. Não diretamente, mas indiretamente, tá? Então vamos lá, riscos indiretos. A maconha pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, o que pode levar a um ataque cardíaco em pessoas com problemas cardiovasculares. Segundo, a maconha pode causar crises de ansiedade, ataques de pânico ou quadros psicóticos. É a finalidade dela, é a psicótica, né? Será droga que vai mexer com os sentidos, que podem levar a comportamentos impulsivos e perigosos, óbvio. A maconha pode baixar a glicemia e a pressão e pode impactar a saúde de pessoas com esses índices baixos, e a maconha pode ser fatal em circunstâncias com riscos de lesão física traumática. A overdose da maconha ela é possível e bastante comum, especialmente para usuários iniciantes ou menos regulares. A overdose é mais provável com produtos concentrados, como os comestíveis, que fornecem uma dose mais alta por inalação, tá? Quando a gente fala sobre o THC, que aí é o tetrahidrocannabinol, que é um extrato dela, então a planta por si, ela tem um pequeno percentual desta substância e precisa então passar, tá? Quando a gente faz, então, a fitoterapia, o curso de fitoterapia, a gente entende que a planta ela tem dois mecanismos, o primário e o secundário. O primário é a natureza da própria planta e o secundário, às vezes, são mecanismos de proteção da planta, seja substâncias que fazem com que a cor seja alterada da planta para enganar insetos, ou ela tenha veneno, tá? Como mecanismos de defesa, tem vários aspectos. Aqui a gente tem, então, essa substância que está inserida na maconha, mas em dose muito pequena. Então ela precisa trabalhar com um extrato feito em laboratório para que as pessoas tenham manipulado a possibilidade de tratar enfermidades. Quando a gente fala sobre o THC para pessoas mais velhas que têm Alzheimer, por exemplo, ela pode ser utilizada por meio medicinal. Mas quando a gente fala sobre o THC para crianças, ela é extremamente prejudicial, pois ela pode afetar, então, o desempenho do cérebro. Então, tá aqui, ó, apesar de tantos benefícios à substância, o THC, ela pode levar efeitos colaterais indesejados no cérebro. A maior dificuldade para os cientistas é isolar os ingredientes benéficos da maconha e desenvolver drogas que possam ser aplicadas em doses apropriadas e específicas para a idade de cada paciente. Se administrada em crianças, a criança vai ter problema de concentração, vai ter problema de memória, problema de aprendizado. Jovens maconheiros têm pior aprendizado, pior desempenho e leva sim a problemas sérios de saúde mental. Com relação a pessoas de idade, o THC pode ser utilizado para, então, suprir certas necessidades da mente do indivíduo, do cérebro do indivíduo. Então, Verônica descobriu que os efeitos positivos do THC são vistos quando a concentração do composto é menor do que a encontrada. É uma questão de balancear baixas concentrações da substância com uma boa margem de segurança. Então não adianta fumar maconha achando que ela é benéfica, porque ela não é. Ela possui propriedades psicoativas. Então você vai ter efeitos alucinógenos e você vai ter problemas neurológicos. Não adianta defender alguma coisa que você não sabe academicamente o que é. Tá? Não é. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com a desinformação. Vamos buscar informações. Eu acho esse vídeo muito legal para que a gente possa mostrar pontos de vista sobre a morte, entender a relação da morte, entender a relação sobre os direitos ir e vir do ser humano, eutanásia, deutanásia, e todos esses princípios, ortotanásia, distanásia e tudo mais, o que é e o que não é, tá? Andrés é uma figura que eu admiro bastante dentro da música, um grande músico, uma pessoa que mudou muito
a musicalidade no Brasil e abriu as portas para que o mundo reconhecesse o Brasil dentro da musicalidade. Nós tivemos grandes músicos, Tom Jobim, Vinícius, Toquinho, que são pessoas... não tem como. São fora completamente da curva. Nelson Faria, então, é um monstro, tá? Então, assim, o mundo conheceu muito Tom Jobim. Mas quando o Sepultura surge e ele leva, então, o batuque, o ritmo, e leva o conhecimento lá fora sobre o Brasil, né? Porque eles mostram quem é o Brasil, eles fazem com que a musicalidade realmente chegue nos 4 cantos, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, a gente tem muito que agradecer ao pessoal do Sepultura por realmente mostrar ao mundo que existe o Brasil. Então é isso, agradeço de coração. O rapaz aqui do podcast, se quiser me chamar, é um enorme prazer, viu? O Papo com Clê. É um enorme prazer, caso um dia a gente se cruze e a gente tiver um papo, vai ser um enorme prazer. Andréas, assim, de coração, muito obrigado por tudo aquilo que você fez pela música no Brasil. Obrigado por realmente criar fãs e levar a ideia do heavy metal brasileiro, sabe? Porque a gente está precisando de música no Brasil. Música, metal é espetacular, sabe? Acho que a gente precisa ter uma cultura mais ligada à musicalidade. Então é isso, muito obrigado a todos. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as análises de casas, limpezas de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.